O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje à noite para Roma, na Itália, onde irá participar da cúpula do G20. Bolsonaro receberá um título honorário em Aguilara Veneta, cidade de seus antepassados. Ele será acompanhado pelos ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Relações Exteriores, Carlos França. Para cumprir a agenda, ele deixará de ir à Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, a COP26, em Glasgow, na Escócia. Por causa da viagem, o presidente fez a sua tradicional live mais cedo, nesta quinta-feira. Entre os assuntos que ele comentou está a polêmica que surgiu após a fala dele sobre vacina e HIV. Eu quero elogiar a revista Exame agora. Na live da semana passada, eu falei sobre um estudo científico, né? Falando aí de vacina e HIV. Né? 2 dias depois, a Exame fez uma matéria, falou que eu estava divulgando fake news. Bem, depois foi visto que o ano passado a Exame fez exatamente uma matéria, como tinha falado nessa da última quinta-feira, da correlação, da possibilidade, nada conclusivo. E agora, depois que o Exame, a revista Exame, 2 dias depois da minha live, falou que a comunidade científica estava insatisfeita comigo, dada a minha declaração, a Exame reconhece que fizeram uma matéria semelhante o ano passado e não foi nenhum fake news da minha parte, né? Foi uma reprodução de matérias publicadas em revistas científicas. O presidente também falou sobre o aumento de empregos no Brasil. Hoje o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Ou melhor, ontem, publicou que no mês de setembro foram criados mais 313 mil novos postos de trabalho. Então, no nosso governo, 2019, positivo 640 mil, 2020, ano da pandemia, positivo 142 mil, no corrente ano, 2 milhões e meio. Então, em nosso governo, até o momento, a criação de aproximadamente mais, um saldo positivo de 3 milhões e 300 mil novos empregos. Agora, deixar bem claro a vocês, né? Você vê, mas como é que está criando emprego se cresce o número de desempregados? É questão de metodologia. Ou seja, o que aconteceu em 2020? O pessoal informal, que foi obrigado a ficar em casa, não trabalhou, obviamente, não tinha o que vender para ninguém, né, na praça, num sinal, numa praia, foram procurar emprego. E para o IBGE, quem está na informalidade está empregado. E quando ele procura emprego, ele passa, e não acha, passa a ser desempregado. Essa é já no passado falei, né? O pessoal do IBGE ficou bravo comigo, mas essa é uma verdade, então. Porque isso não tem justificativa. Já criamos, de 2019 para cá, 3 milhões e 3 mil empregos e subiu o número de desempregados. Essa é a explicação aí. Bolsonaro também voltou a falar sobre os preços dos combustíveis. Nós estamos provocando, né, o debate. E já vemos aqui na imprensa notícias verdadeiras, como, por exemplo, governadores articulam ação conjunta para congelar ICMS por 90 dias. O que acontece? Quando eu não aumento, a Petrobras é obrigada a aumentar o preço, porque ela tem que seguir a legislação, né? E nós estamos tentando aqui buscar maneira de mudar a lei nesse sentido, porque não é justo. Você vive num país que paga tudo em real, é um país praticamente autossuficiente em petróleo e tem o preço do seu combustível que é atrelado ao dólar. Realmente ninguém entende isso, mas é coisa que vem de anos, né? Que você tem que buscar uma maneira de mudar. Ninguém vai quebrar contrato, ninguém vai inventar nada. Falei para o Paulo Guedes botar a Petrobras no radar de uma possível privatização, porque se é uma empresa que exerce um monopólio, ela tem que ter o seu viés social, no bom sentido. Ninguém quer dinheiro da Petrobras para nada, querendo que a Petrobras não seja deficitária, obviamente, invista também em gás, não apenas com mais atenção em gás e não apenas em outras áreas. Então a gente quer uma Petrobras aí voltada para isso, mas carecemos de mudança de legislação que passa pelo parlamento. Ninguém vai quebrar contrato, ninguém vai inventar nada, mas tem que ser uma empresa que dê um lucro não muito alto, como tem dado, porque além de lucro alto para acionistas, a Petrobras está pagando dívidas bilionárias, né, de assaltos que ocorreram há pouco tempo na empresa.
como, por exemplo, aquelas 3 refinarias, né? 2 do Nordeste e uma do Sudeste, que não foram feitas. Deixaram dívidas aí de dezenas de bilhões de reais. E você está pagando a conta. Então, para você, alguns dos principais momentos da live de hoje do presidente Jair Bolsonaro, que, repito, aconteceu mais cedo por causa dessa viagem que o presidente fará ainda hoje à noite à Itália. Foi às 5 horas da tarde a live de hoje, por isso nós estamos exibindo aqui agora, como tradicionalmente, toda quinta-feira, às 7 horas da noite aqui dentro do Pingos. E a gente traz agora para você a análise do nosso time, começando com José Maria Trindade e a sua avaliação. Zé, sobre as declarações do presidente. Pois é, só acrescentar, né, Vitor, que nós transmitimos aqui no canal dos Pingos nos Is esta live do presidente. Ô, Vitor, olha, sobre a questão da Petrobras. A Petrobras, no último trimestre, teve um lucro ali de 31 bilhões de reais. Ela tem compromissos com vários fornecedores e tal, mas tem o tal compromissos de distribuir dividendos, porque ela tem sócios, ela tem ações na Bolsa. Então, a Petrobras não é só dela, né? A Petrobras é muito cara, os funcionários, as compras, tudo é muito complicado e tem um monopólio, né? Simplesmente vender a Petrobras, o presidente está certo, não se pode, porque o grande debate é sobre o monopólio, tem que vender depois de abrir o monopólio da Petrobras. Sobre o preço da gasolina, o presidente não pode fazer nada, não pode jogar isso nas costas do governo. Se ele, através de intervenção na Petrobras, congelar preços ou reduzir preços, no primeiro momento, beleza, depois ele será caçado por crime contra a economia popular e inclusive, intervenção na empresa privada. Não pode, ele está certo. E a resposta aí dos governos de congelar ICMS já é uma confissão de que o presidente está certo e que os governadores estão errando na dose, ou seja, exagerando nos impostos. Sobre essa questão aí que o presidente explica sobre ele falar de uma matéria que estava nas revistas, eu nem levo em consideração esse mérito. Não quero nem discutir se é assim ou assado. O que eu defendo é o direito do presidente de falar o que é a opinião dele. Ele tem que falar e discutir todos os assuntos. Não pode uma página social ou a mídia social proibir, censurar ninguém, e muito menos o presidente da República. Como alguém pode censurar o que fala o presidente da República? Não tem que discutir o mérito. O mérito disso aí, comprovar ou não comprovar, são os cientistas que devem ou não comprovar isso aí. O que tem que ser garantido é o direito ao debate e o direito à opinião do próprio presidente da República que está sendo definido. Sobre emprego, é sim uma notícia boa demais, que aumentou as contratações, aumentou o nível de contratação. Isso é muito importante. E outra coisa, o presidente está certo, porque quem está na informalidade está empregado. O aumento informal aumenta, diminui e também tem um índice de contabilização. No mais, Vitor, eu queria dizer o seguinte: veja a covardia da CPI do Senado Federal contra o Brasil. Então, o presidente Jair Bolsonaro está indo para uma reunião do G20, decisões importantes, a imagem do Brasil em jogo, porque esse debate sobre clima e tal, isso aí é tudo econômico agora. Tudo passa pela economia. E a CPI, através daquele relatório covarde, sem dados, joga nas costas do Brasil, joga nas costas do Brasil desconfianças muito grandes. E o presidente sai com essa carga para a reunião do G20 em Roma por conta dessa CPI, ou seja, prejuízo para a imagem do país e prejuízo para todos nós. Augusto. Olha, é bom a gente frisar que essa live vai voltar ao horário normal, né? Aqui o presidente Bolsonaro diz essas coisas, hoje foi mais curta e tal, diz essas coisas óbvias aí que não saem nos jornais, não adianta. Não adianta, também não tem importância. Tem importância sair em programas que são vistos como esse, e ouvidos, como aqui o nosso é. Você tem de explicar, é por isso que o presidente Bolsonaro tem de perder tempo
até em um tempo precioso aí, né, nesse espaço que ele ocupa, e ocupa muito bem, porque ele tem de explicar aos brasileiros que se confundem ainda com o noticiário oficial, né, da imprensa, ele tem de explicar o óbvio. Né? Há quanto tempo ele está explicando esse negócio dos combustíveis? Aí ele já está se preparando aí para levar mais pancadas que não produzem efeitos, repito, com esta reunião agora. Vai ser o bandido do clima, tá? É tudo sobra para ele. É isso que está incomodando, cada vez mais eu vejo, ouço nas ruas. A gente tem que andar e saber como é que está o país. Andei viajando, nessa semana fui até Belo Horizonte, vi. Eles não. O Bolsonaro fala para o país que existe. E a imprensa continua, os jornalistas, né, continuam descrevendo um país que não é o que eles queriam que existisse. Não é. Ana. Vitor, eu volto naquele ponto que comentamos essa semana também em relação ao presidente colocar aí à luz do debate a privatização da Petrobras, porque a longo prazo isso vai trazer benefícios imensos, né, para o brasileiro. Eu comentei essa semana que aqui nos Estados Unidos a gente não tem uma Petro USA, né, esse monopólio aí do combustível, e o livre mercado é absolutamente o pilar econômico em relação a quase tudo, né, aqui nos Estados Unidos, o livre mercado, a concorrência aí de quem quer entrar nesse mercado, e aí no final desse conduíte, quem sai ganhando é o consumidor, que tem competição de preços, competição de qualidade, e dentro dessa live que foi rápida, né, foi mais rápida que o normal, eu acho que o presidente ele foi feliz em tocar nesse assunto de novo em relação ao que a Petrobras, ele vem colocando a Petrobras no radar aí de vários assuntos quase todos os dias, e é importante que esse assunto seja colocado no nosso debate público e sem as falácias, né, do petróleo é nosso, porque a gente sabe muito bem que o petróleo não é nosso, a gente sabe muito bem que o ônus, né, o bônus não é totalmente do povo, mas o ônus da Petrobras, esse sim, fica aí sobrecarregado nos cidadãos brasileiros. Então, é muito interessante e pertinente que o presidente fale sempre aí agora da Petrobras até o ano que vem e que isso vá desconstruindo essas falácias todas que são empurradas aí de que a privatização da Petrobras seria um dano profundo no Brasil. Não é bem assim, eu acho que esse ponto o presidente ter tocado mais uma vez nesse ponto na live hoje foi fundamental. Diga, Fiuza. Olha, eu vou assinalar aquele ponto em que o presidente mencionou, né, os estudos ali envolvendo possíveis consequências das vacinas. Eu não gosto de falar de vacinas, é um tema difícil e no meio de uma tragédia, de sofrimento, né? Eu acho que eu preferia não ter que falar, mas não se pode falar. E isso não é possível. Você está em meio a um desenvolvimento de imunizantes aplicados sobre toda a população, praticamente, né? A proposta é essa, no Brasil e no mundo. E você não pode falar sobre esse desenvolvimento. As vacinas, a maioria, as mais conhecidas, inclusive, tem a conclusão dos seus estudos prevista para 2023. Tem dúvidas em torno delas, tem riscos para se discutir e simplesmente as autoridades se furtam essa responsabilidade. Eu acho que o presidente Bolsonaro tenta tenta trazer para o debate, né? E eu fico à vontade para dizer isso, porque eu não acho o plano de imunização do governo dele ok. Acho que tem, por exemplo, recomendação para vacinação de adolescentes, o que é algo muito controverso, né? Pelo balanço de risco da Covid versus risco da vacina que está em desenvolvimento. Não adianta colocar um tabu, senhoras e senhores, nesse assunto. Há ou não há um tabu? A imprensa fala sobre as incertezas, sobre as dúvidas, sobre os riscos, sobre a eficácia que ainda está em aferição. Não pode falar.
Então, eu acho que o presidente fala. Já disse que não acha o plano de imunização dele ok. Agora, você veja, por exemplo, um pesquisador, um cardiologista renomado como o Dr. Peter McCullough tenta publicar um artigo sobre miocardite, que é uma das consequências de inflamação cardíaca já detectada, não é uma especulação, já detectada em vacinados. Tem que ver a extensão, tem que ver que percentagem, tudo isso é estudo. Ele tenta publicar, o jornal censura o artigo dele, aceita e depois devolve. Então, eu quero dizer que o presidente está tocando nesse assunto, não sei se de maneira hábil e tal, mas outras autoridades deveriam tocar. Esse assunto precisa ser tocado. Nós precisamos chegar a vacinas boas e não parar num tabu e impedir essa discussão.